Ao falarmos sobre a ordem econômica brasileira em relação à Constituição Federal, vale salientar que a atuação do Estado na economia não é arbitrária, não é feita ao bel prazer dos governantes, visto que está devidamente predisposto nos artigos 170 a 192 da Constituição brasileira os princípios e deveres que os particulares devem recorrer ao tratar sobre a norma geral da economia. O conjunto desses princípios e regras que estão predispostos na Constituição deve ser compreendido como o direito econômico. Ou seja, as regras como o fomento estatal das atividades econômicas, a criação de uma situação favorável para a economia, a proteção e concorrência, o mercado financeiro, todos esses aspectos estão devidamente predispostos nos artigos relativos à ordem econômica na Constituição. Outro ponto a ser salientado é sobre a atividade econômica ser baseada na livre iniciativa, ou seja, cabe aos particulares exercer essa livre iniciativa no direito econômico brasileiro, mas vale salientar que não é geral essa liberdade. Os princípios como o liberales e o intervencionista é o que vão captar, assim dizendo, a limitação da livre iniciativa dos particulares. Ou seja, é o intervencionismo do Estado naqueles predispostos a exercer a sua liberdade econômica e financeira. Ou seja, esses princípios eles se justificam e se impõem na intervenção como forma de controlar a realidade econômica e social, não deixando 100% livre os particulares na hora de reger sobre a economia brasileira, o que de fato daria um grande estardalhaço para a economia se não houvesse, ao mínimo que seja, intervenção estatal, o que faz que controle, por exemplo, os índices de juros, as taxas. São essas intervenções que garantem que os particulares consigam realizar devidamente o pleno exercício do direito econômico através da mínima intervenção estatal. Ou seja, a liberdade econômica não é uma garantia 100%, mas sim máxima com o mínimo de intervenção estatal na ordem econômica brasileira. Com relação às formas de atuação do Estado na economia, tem-se que esta se divide de duas formas, ou seja, a forma de atuação direta e de atuação indireta. No que diz respeito à atuação direta, esta ocorre quando o próprio Estado, atua ou no fornecimento de produtos ou na prestação de serviços, através de sociedades de economia mista e de empresas públicas, que apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, fazem parte da administração pública indireta. Como exemplo, podemos citar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, dentre outras empresas. Em relação à forma indireta de intervenção, tem-se que, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, nesse caso, o Estado atuará como agente normativo ou regulamentador da atividade econômica, através de programas de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Em relação à função de fiscalização da economia, podemos falar sobre o que já foi dito anteriormente. O Estado ele só vai intervir se aquilo estiver positivado e autorizado em lei. Caso não, o Estado não pode. E a partir do momento que temos uma lei autorizando o Estado a intervir, ele deverá aderir a todas as normas estritamente. E quem faz a fiscalização, essa função de fiscalização da economia? É nada mais nada menos do que o tão conhecido poder de polícia, já estudado em direito administrativo, que, como é sábio, tem a função de fiscalizar e verificar se atividades vedadas estão sendo realizadas, verificar se essas atividades estão sendo realizadas no limite estabelecido por ela e se não apresentem irregularidades.
E quando a gente trata de fiscalizar a economia, o que esse poder de polícia faz? Ele basicamente vai verificar se está ocorrendo irregularidades, bem como se essas atividades privadas específicas, como o meio ambiente, vigilância sanitária e até mesmo o mercado capital, estão em consonância com a lei vigente, a lei atual. Caso não esteja, o que acontece? O que acontece com todas as atividades que apresentam irregularidades? Elas são penalizadas. Um exemplo bem simples que posso dar sobre a fiscalização na economia é sobre o CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa da Economia e o que ele faz? Ele tenta garantir de forma quase completa a livre concorrência de mercado, bem como verificar se está ocorrendo um abuso de poder na atividade econômica e também discutir sobre matérias concorrenciais. Falando um pouco sobre a função de incentivo, essa função está ligada com o desenvolvimento de políticas públicas que estimulem o empreendedorismo e a inovação, assim como investimentos produtivos, além de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de empresas e negócios. A função de incentivar do Estado, ela é exercida pelo meio de concessões de benefícios ligados à economia, como isenções, redução de impostos ou taxas para empresas de pequeno porte, como menciona o artigo 170 da Constituição Federal. Empresas essas que investam em tecnologia ou atuem em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, também podemos mencionar os exemplos como a criação da Zona Franca de Manaus, que atualmente está previsto no artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e a possibilidade de parcelamento e pagamento com desconto de dívidas dos contribuintes com o fisco. Por fim, a gente também pode mencionar a desburocratização, que nesse caso seria uma simplificação dos processos para abertura e operação de empresas, onde chamaria mais atenção das pessoas, da população, para investir e para fazer empresas com negócios inovadores, com meios mais inteligentes para contribuir com a economia do país. Também não podemos deixar de mencionar a capacitação humana, que no caso seria uma função do Estado capacitar as pessoas para que no futuro elas possam ter uma mão de obra especializada, ter um profissional com alto conhecimento para que pudesse contribuir economicamente para o país. Como visto anteriormente pelos colegas, a Constituição admite a intervenção do Estado na economia como agente normativo e regulador, atribuindo ao poder público as funções de fiscalizar, incentivar e planejar. Sobre este último, de maneira sucinta, o seu exercício se dá através da elaboração de planos econômicos. Daí surge o caráter determinante do planejamento estatal para o setor público, apresentando áreas estratégicas para o fomento, de acordo com os anseios políticos. O Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, são exemplos de planos econômicos de caráter político e também interventivos. Apesar de tudo, é possível entender que existem divergências doutrinárias acerca dos meios de intervenção. Não existe uma voz única nesse sentido. Mas sobre o planejamento, nós podemos destacar que os doutrinadores Marcos Juruena Vilela Souto, que levou em consideração a Constituição da República, adota a teoria que uma das categorias de atos interventivos seria o planejamento do desenvolvimento econômico. Já Diógenes Gasparini também diz que um dos meios de intervenção do Estado no domínio econômico é o planejamento. Toshio Mukai diz que um dos tipos de intervenção pelo qual o Estado atua é o planejamento e a organização da atividade econômica. Também podemos extrair da proposta de Augusto de Ataíde que o Estado intervém na vida econômica por meio das macrodecisões políticas, que têm o intuito de planejar. Com macrodecisões políticas, ele também se refere aos planos destacados anteriormente, como PPA, LDO e LOA, por exemplo.